Oi, pessoal! Nessa primeira parte da resolução dos exercícios, vamos abordar o conceito de espaço vetorial. Assim, nos dois exercícios que iremos resolver, vamos verificar se os conjuntos com as operações indicadas são espaços vetoriais. Para aqueles que não são espaços vetoriais, vamos citar os axiomas que não se verificam. Observemos que na definição de espaço vetorial está envolvida a definição de um conjunto e de duas operações, a adição e a multiplicação por escalar, realizada com os elementos desse conjunto. Usando os elementos desse conjunto e as operações indicadas, verificaremos então se são válidas as 8 propriedades, que também chamamos de axiomas, que devem ser satisfeitas para que tenhamos um espaço vetorial. 4 propriedades relacionadas à adição entre os elementos do conjunto e 4 propriedades relacionadas à multiplicação por escalar. Para verificar, então, essas propriedades, observemos que devemos tomar 3 elementos quaisquer de V, que podemos chamar de U, V e W. Nesse momento, temos então que olhar com atenção qual o conjunto que estamos trabalhando e a forma dos seus elementos. Observe que aqui os elementos são do R3, pois são triplas ordenadas, mas não são todos os pontos do espaço, são apenas aqueles da forma em que a segunda coordenada é o dobro da primeira e a terceira coordenada é o triplo da primeira. Assim, por exemplo, nesse conjunto está o ponto de coordenadas 1, 2, 3, pois se x igual a 1, y é 2 vezes 1, que é 2, e z é 3 vezes 1, que é 3. Se tomarmos agora x igual a 0, y será 2 vezes o 0, que é 0, e z será 3 vezes 0, também 0. Assim também, se x igual a menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4, e 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, esse é outro ponto do conjunto V. Embora tenhamos 3 elementos que pertencem ao conjunto, não são esses valores que usaremos para verificar as 8 propriedades, pois, como diz na definição, eles têm que ser válidos para quaisquer elementos, ou seja, não só em casos específicos, com valores específicos. Por isso, ao escolhermos U, V e W, vamos escrevê-los na forma geral, que é x para a primeira coordenada, 2x para a segunda e 3x para a terceira. Mas como vamos tomar também outros 2 elementos, para diferenciá-los, vamos usar índices, tomando x2, 2x2 e 3x2 para V, e x3, 2x3, 3x3 para W. Definidos esses 3 elementos genéricos, vamos observar qual a operação de adição será usada nas 4 primeiras propriedades e qual multiplicação por escalar nas 4 últimas. Neste exercício, são as operações usuais. Assim, ao somar U e V, somaremos as coordenadas correspondentes entre si e na multiplicação por escalar, multiplicaremos cada coordenada pelo escalar K. Com estas informações, vamos então começar a verificação se V com essas operações é um espaço vetorial. Iniciaremos verificando se as operações usuais estão bem definidas neste conjunto. Isto significa dizer que ao somarmos 2 elementos do conjunto e ao multiplicar um elemento do conjunto por um escalar, o resultado ainda será um elemento desse conjunto. U tem coordenadas x1, 2x1 e 3x1. V tem coordenadas x2, 2x2 e 3x2. Usando a operação usual de adição de vetores, somamos x1 com x2, 2x1 com 2x2, 3x1 com 3x2. E podemos colocar em evidência o 2 e o 3, na segunda e terceira coordenada, respectivamente.
Multiplicando agora as coordenadas de U por K, obtemos Kx1, 2Kx1 e 3Kx1. Observamos que no resultado da adição e no resultado da multiplicação por escalar, manteve-se a propriedade de que a segunda coordenada é o dobro da primeira e a terceira é o triplo da primeira, da mesma forma que os elementos do conjunto. Então, eles pertencem a V. Logo, as operações estão bem definidas. Verificaremos agora os axiomas. Iniciamos verificando se a adição é associativa, ou seja, se U mais V somado com W será igual a U somado com V e W. Substituindo, então, as coordenadas de cada elemento U, V e W, e somando inicialmente as coordenadas de U e V, e depois as de W, obtemos o vetor de coordenadas x1 mais x2 mais x3, 2x1 mais 2x2 mais 2x3 e 3x1 mais 3x2 mais 3x3. Agora, fazendo a soma, associando primeiramente V e W, observamos que os dois resultados são iguais. E assim, concluímos que a associatividade é válida, ou seja, podemos associar U com V e depois somar com W, que o resultado será o mesmo ao calcular U somado com V associado a W. No segundo axioma, verificaremos se a comutatividade é válida para esta operação de adição, ou seja, se ao calcularmos U mais V, obteremos o mesmo resultado de V mais U. Assim, vamos calcular separadamente cada um desses termos e analisar no final se obteremos o mesmo resultado. Substituímos, então, as coordenadas de U e V e somamos suas coordenadas. Da mesma forma, agora substituímos as coordenadas de V e de U e somamos as coordenadas. Cada uma das coordenadas representa a soma de dois números reais. Assim, x2 mais x1 é igual a x1 mais x2. 2x2 mais 2x1 é igual a 2x1 mais 2x2. E 3x2 mais 3x1 é igual a 3x1 mais 3x2. Assim, reescrevendo as coordenadas desse vetor, observamos que os dois resultados são iguais. Então, concluímos que U mais V é igual a V mais U. No terceiro axioma, vamos verificar se existe um elemento zero de coordenadas 0,1, 0,2, 0,3, que precisamos determinar, elemento de V, chamado elemento neutro, tal que esse elemento somado à direita ou à esquerda do vetor U não altera o vetor U, ou seja, resulta no mesmo vetor. Verifiquemos inicialmente se existe esse elemento zero, tal que U mais zero seja igual a U. Substituindo as coordenadas de U e de zero e realizando a soma do lado esquerdo da equação, obtemos uma igualdade entre vetores, e assim segue-se que x1 mais 0,1 é igual a x1, 2x1 mais 0,2 é igual a 2x1, e 3x1 mais 0,3 é igual a 3x1, gerando três equações, que resolvidas nos dão que as três coordenadas são zero, de onde obtemos então o elemento zero de coordenadas 0, 0 e 0 que pertence a V, pois satisfaz a condição de que a segunda coordenada é o dobro da primeira e a terceira é o triplo da primeira. Verifiquemos agora se existe elemento zero, tal que somado à esquerda de U também resulta em U. Da mesma forma que realizamos anteriormente, substituímos as coordenadas de 0 e 1, somamos e comparamos as coordenadas de cada vetor, obtendo três equações que, resolvidas, nos dão as coordenadas do vetor zero. Como o elemento zero obtido nos dois procedimentos é o mesmo, concluímos então que o elemento neutro existe e tem coordenadas 0, 0 e 0.
Como existe elemento neutro, podemos agora verificar se existe um elemento menos U pertencente a este conjunto V que estamos trabalhando, que é chamado de elemento simétrico e que, somado pela direita ou pela esquerda do vetor U, resulta no elemento neutro. Trabalhando inicialmente com a expressão U mais menos U igual a zero, substituímos as coordenadas do vetor U, já conhecidas, pois é um elemento de V, e as coordenadas de menos U, que denotamos por U1, U2 e U3, pois são desconhecidas e vamos determinar. Para isso, trabalhamos com a igualdade de vetores obtida no final desses cálculos e, igualando as coordenadas correspondentes de cada vetor, resolveremos as três equações resultantes para obter as coordenadas do elemento menos U. Resolvendo essas equações, obtemos então que menos U tem coordenadas menos x1, menos 2x1, menos 3x1, e assim é um vetor que pertence a V. Verificando agora se existe um elemento menos U, tal que, se somado à esquerda de U, resulte no vetor nulo, que é o elemento neutro desse conjunto com a adição usual de vetores. Substituindo as coordenadas de cada vetor e trabalhando com a igualdade de vetores, obtemos três equações que nos permitem determinar as coordenadas do vetor menos U, que são menos x1, menos 2x1 e menos 3x1. Como obtivemos as mesmas coordenadas para menos U nos dois procedimentos realizados, concluímos então que o elemento simétrico de U existe, é o único e tem coordenadas menos x1, menos 2x1, menos 3x1 e pertence a V, pois a segunda coordenada é o dobro da primeira e a terceira é o triplo da primeira. A partir do axioma 5, vamos trabalhar com a multiplicação por escalar. Aqui, vamos verificar se associando os escalares alfa, beta, o resultado permanece igual. Calculando primeiro alfa, beta vezes o vetor U, obtemos alfa, beta x1 na primeira coordenada, 2 alfa, beta x1 na segunda e 3 alfa, beta na terceira. Agora, calculando primeiro beta vezes U, obtemos beta x1 na primeira coordenada, 2 beta x1 na segunda e 3 beta x1 na terceira. Multiplicando este vetor agora por alfa, observamos que esse resultado é igual ao obtido anteriormente. Assim, concluímos que o produto de alfa beta por U é igual ao produto de alfa por beta U, mostrando assim que esse quinto axioma é válido. No sexto axioma, vamos verificar se o produto de alfa mais beta por U é igual à soma de alfa U por beta U. Substituindo as coordenadas de U e multiplicando inicialmente cada uma delas por alfa mais beta, podemos agora multiplicar por alfa e por beta, obtendo na primeira coordenada alfa x1 mais beta x1, na segunda coordenada alfa 2x1 mais beta 2x1, que equivale a 2 alfa x1 mais 2 beta x1, e da mesma forma da terceira coordenada, 3 alfa x1 mais 3 beta x1. Agora, calculando o outro lado da expressão do axioma 6, que é alfa U mais beta U, substituímos as coordenadas de U, realizamos a multiplicação de alfa em cada coordenada de U e também beta. Agora, somamos os dois vetores de forma usual, a primeira coordenada de um com a primeira coordenada do outro, a segunda de um com a segunda do outro e a terceira de um com a terceira do outro. Finalizados os cálculos, observamos o resultado final de cada um dos procedimentos realizados.
Como são iguais, concluímos que alfa mais beta vezes U é igual a alfa U mais beta U. E assim, este sexto axioma é válido. Vamos verificar agora se o produto de alfa pela soma dos dois vetores U e V é igual a alfa U mais alfa V, ou seja, se é válida essa propriedade distributiva. Substituímos as coordenadas de U e V e, primeiramente, realizamos a soma usual das coordenadas de U com as coordenadas de V. Agora, multiplicamos o escalar alfa pela primeira coordenada, pela segunda e pela terceira coordenada. Calculando a outra expressão apresentada no axioma, substituímos as coordenadas de U e V, multiplicamos cada coordenada dos vetores por alfa e agora realizamos a soma de cada uma das coordenadas. Comparando os dois resultados obtidos, observamos que são iguais. Assim, concluímos que alfa, que multiplica U mais V, é igual a alfa U mais alfa V. No último axioma, vamos verificar se existe um escalar chamado elemento unidade 1 da multiplicação, tal que ao multiplicar o vetor U, resulte no mesmo vetor. Dependendo da operação utilizada, esse escalar será o próprio número real 1, conforme veremos nesse exemplo. Mas lembre-se, isso não é regra geral. Para determinar esse elemento unidade, substituímos as coordenadas do vetor U nos dois lados da equação e no lado esquerdo multiplicamos cada coordenada por esse elemento 1 que queremos determinar e chegamos numa igualdade de vetores. Comparando cada coordenada correspondente, obtemos na primeira coordenada que 1 vezes x1 é igual a x1, de onde decorre que, dividindo toda a equação por x1, obteremos o elemento 1 igual a x1 dividido por x1, que resulta em que o elemento 1 é o número real 1. Realizando o mesmo procedimento com a segunda e a terceira coordenada, chegaremos no mesmo resultado. Então, concluímos que existe elemento unidade para multiplicação por escalar, é o número real 1. Como os 8 axiomas foram satisfeitos, concluímos então que o conjunto V, com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial. Nesse 2, a gente não tem um espaço vetorial. Tá? Aqui o V é o R2. Se fosse as operações usuais, seria um espaço vetorial, mas aqui nós vemos que a multiplicação por escalar não está definida da forma usual. A adição está, porque para somar esse vetor U com esse vetor V, o que foi feito? Pegou a coordenada x1 e somou com a x2. Ó. Então, é a operação usual. A y1 foi somada com a y2. Então, essa aqui é a operação usual da adição no vetor R2. Então, a gente já sabe que aquelas 4 primeiras propriedades, a 1, a 2 e a 4, já são válidas, porque R2, com as operações usuais de adição, eles são satisfeitas aquelas 4 propriedades. Como a multiplicação por escalar que está definida é diferente, né? Porque se eu fosse fazer a operação usual, seria alfa vezes x1, alfa vezes y1. E não é o que acontece aqui. Aqui aparece alfa ao quadrado multiplicando cada coordenada. Então, aí a operação de multiplicação por escalar é que está definida de forma diferente. Então, são as 4 últimas propriedades que eu tenho que verificar, começando pela A5, né? Substituo o vetor U, que tem que ser um ponto do R2, ela tem que ser desse formato. Então, acrescento o índice aqui x1, y1, quer dizer que eu peguei um ponto desse conjunto, faço os cálculos. Alfa, beta tem que multiplicar aqui, sempre elevando ao quadrado,
porque é o que está definido na operação não usual. Substituo aqui também, calculo beta ao quadrado, depois o alfa, e observo que aqui deu a igualdade. Então, não é a propriedade A5 que falha. A5 é satisfeita. Vamos ver a A6. A propriedade A6 é daquela da distributividade em relação, da soma em relação ao vetor U. Então, substituindo aqui o vetor U, primeiro eu tenho que levar o alfa mais beta, todo ele ao quadrado. Tudo que está aqui tem que ser elevado ao quadrado para multiplicar cada uma das coordenadas, certo? Então, como é um produto notável, vai dar 3 termos dentro do parênteses. Então, aí já calculamos esse lado. Vamos calcular o outro lado, fazendo alfa U mais beta U. Então, o alfa ficou aqui na frente, o beta aqui. Então, para fazer a multiplicação por escalar, eleva eles ao quadrado e multiplica pelas coordenadas. Somando, ficamos com alfa ao quadrado mais beta ao quadrado em cada um dos termos aqui. Comparando, isso não é igual a isso, né? Deu diferente, porque aqui era o resultado de um produto notável, aqui só tem alfa ao quadrado e beta ao quadrado. Esse termo aqui não tem, 2 alfa beta. A mesma coisa aqui também, não tem esse termo 2 alfa beta na primeira coordenada. Então, a gente conclui que essas duas expressões são diferentes. Então, como a propriedade A6 não é válida, não obtivemos um espaço vetorial.